Então, esse microfone aqui é o normal que eu já tenho. E esse fone aqui é o seguinte. Esse fone aqui é uma história um pouco triste. Por quê? Deixa eu pegar meu panetone aqui, peraí, show. Nossa, vai. Não é que é Natal, não é Natal. É isso Natal, aí, ó. velho. Olha aí, ó. Olha aí. Natal é isso aí. A gente já que. Agora você pode fazer um tour pela sua biblioteca. Já parou pra pensar nisso? Posso. Então, tô aqui. Eu ganhei um panetone hoje de presente. E aí eu tô comendo agora ele, entendeu? Muito bom. Quero ver, eu vou ter que sair pra lavar a mão depois, enquanto tu fala. Não, Então, é o beleza. seguinte, esse fone aqui, ó, ele é um fone Bluetooth. Ele parece aquele da Apple, né? Show de bola. Focou em mim, não? Sim. Mas ele não é. Ele é um de R$ 189, que eu não queria comprar, porque eu já tenho fone de ouvido. Eu tenho o meu bom ali da AKG, que ele não é Bluetooth, mas ele é muito bom, que é o que eu uso geralmente. Eu tenho aquele fone mó conceitual, que fez muito sucesso aqui no Brasil. O Koba. O Koba, eu tenho o Koba ali. Você é desmontável, você pode... É desmontável, ele é show de bola. Dá até pra comprar o aro Bluetooth dele e tal, enfim. Mas, cara, esse aqui eu tô usando esse aqui agora porque o meu filho quebrou na loja. Eu fui obrigado a comprar. Kalel. Parabéns, Kalel, fazendo papai gastar desde cedo. E olha que bom, mas ele não quebrou, de fato. Se você está utilizando, o Kalel tá... Dá pra ver aqui? Sim. Tô vendo. Mas, cara... Colei. Útil. Virou ferramenta de trabalho. Obrigado, Kalel. Agora o seu pai pode se movimentar pela sala, fazer o que bem entender no seu escritório, enquanto grava com os amigos. Aí, foi mais um investimento. Existe investimento, como se fala? Surpresa, não é investimento surpresa. É investimento surpresa aí, ó, que você fez pro Bibotalk Produções. Então. Aí... É Natal, né, cara? É Natal, é um presentão que o Kalel te deu. Não, ele e a menina começaram a brincar dentro da loja. A Maria foi se desviar da mana, bateu. Eu só vi o fone caindo em câmera lenta, assim, ó. E, mano, e quando eu olhei o formato, eu gelei. Porque eu acho que um original desse da Apple, ele acha que é uns 2 conto, entendeu? É uns 2 conto. Não faço... aí, mano... Assim, eu não sei se eu sou obrigado a... Assim, eu comprei porque meu filho quebrou, né? Eu acho que seria de bom tom eu comprar e tal. Mas sabe que por lei eu precisaria comprar? Algum advogado nos assiste aí? Sabe que por lei eu precisaria comprar o negócio? Tipo, então, foi um acidente... Se você é advogado, coloca aqui embaixo nos comentários se a gente é obrigado a comprar. Aquela placa do quebrou, pagou, ali está dentro do Código de Defesa do Consumidor? Pois é. Entra em algum artigo? Por favor, esclarece aqui, ó, embaixo os comentários. Se você é advogado... Mano, aí vem o lance que é o seguinte, né? Acho que aí tem uma outra discussão. Vamos lá. Digamos que o Código de Defesa do Consumidor diga, não, se você quebrou alguma coisa dentro da loja por um acidente, você não é obrigado a pagar a mercadoria e tal. Cara, mas não seria de bom tom você pagar a mercadoria que você quebrou? Tipo, mesmo você sendo amparado na lei, não seria moralmente mais aceitável você pagar a mercadoria? Por exemplo, né? Se fosse o fone da Apple, cara, eu ia ter que parcelar em 12 vezes a parada. Com certeza brigaria com o meu filho. Mas talvez eu fizesse esse esforço de pagar, entendeu? Porque, foi o meu filho que quebrou. A parada tava exposta ali. É meio delicado isso, não é, cara? Mas a exposição também não garante com que você passe, ou pelo menos a loja não tem como bom senso, uma política também de entender que isso pode acontecer? Porque pode ser uma pessoa, mas pode ser, por exemplo, um vento forte. Não sei se você estava num contexto de shopping, tudo mais, que é tudo mais regulado. Era um contexto de outlet de beira de estrada, assim, sabe? Pronto. Aí imagina aqueles produtos que estão ali na vitrine, exposto a um monte de intempéries ali do tempo mesmo. E aí, o que vai acontecer? Quem é culpabilidade? Deus, você vai colocar na conta de Deus para pagar? Entendeu? Porque acidentes acontecem. E aí tem criança. Quem tem criança sabe muito bem que crianças não param, independentemente onde elas estejam. Se uma criança está parada, está quietinha, não é tão normal assim. Não é tão normal. Eu tenho minha filha tipo, é um doce de criança, mas ela agora, quando vai andar, ela não tem como não exercer o tato dela. Ela anda se escorando pelos lugares, assim. Ela vai... Sabe aquele andado de criança
que vai escorando em tudo quanto é parede, sai arrastando que nem uma lesma. Então, a minha filha tá nessa época agora. E acontece, assim, acontece. E a questão coisa vai piorar, você tem condição de pagar. Vai vir a irmãzinha, né? Ela vai vir a ficar ainda mais, Cecília, né? Exato. E aí, aí é caos total. Já tô até me preparando para isso. Mas olhando assim, será que a loja já não tem uma política para falar a respeito disso? É que nem aqui em Guarulhos, nós temos no shopping a Daiso. Eu amo a loja Daiso, que é uma loja de produtos orientais. E aí eles deixam uma prateleira baixa um monte de cerâmica. Um monte de cerâmica. E eu fico morrendo de medo. Morrendo de medo. As cerâmicas são baratas? São baratas. Mas eu não quero gastar em uma cerâmica que a minha filha quebrou. Entendeu? Falei, pô, mas eu fico pensando, eu conheço crianças um pouco mais agitadas do que a Helena. E que provavelmente já quebraram alguma coisa ali. Será que o bom senso dos dois lados, será que não impera, não chega a um negócio? Tipo, vou pagar esse, mas eu vou também levar um outro produto. Enfim, o Código de Defesa do Consumidor eu não sei o que fala, não é nossa área, né? Cara, então, mas sabe o que agora tu me falou? Porque assim, a gente entrou na loja pra comprar uma capinha de celular pra minha mulher. E aí, eles não cobraram a caixinha, cobraram só o fone. A capinha, no caso. Será que poxa, eu podia ter pago só a capinha, hein? Na verdade, você caiu agora no golpe das lojas. No golpe da criança que esbarra nas coisas e quebra. Pronto, é isso. Foi um golpe que você tomou, Bibo. Então, aqui poxa, não precisa mais, pessoal do direito, não precisa mais responder aqui embaixo, porque descobrimos que o Bibo acabou de cair no golpe. Ore por eles, mande pix, se torne um mantenedor, faça essas coisas aí. Mano, roda a vinheta. Começa agora o Comentário Bíblico Vida, um projeto Bibotalk Produções e a editora Vida. Muito bem. Começa mais um Comentário Bíblico Vida, o de número 11. Eu sou o Rodrigo Bibo, estou aqui com o Luiz Henrique. Qual é o teu sobrenome mesmo? Souza Santos. E para o penúltimo episódio aqui da Editora Vida com a gente, nós estamos apresentando para vocês os comentários bíblicos de Pablo Adeiros. Mas olha só, tivemos um problema na remessa do último comentário de Gálatas e Efésios. Não chegou, tivemos aí extravios e um monte de coisa, e guerras e facções. Fim de ano, fim do mundo, isso, até os correios se perdem, né? Black Friday e tal. Mas a gente não vai deixar você sem programa, porque a Editora Vida tem também o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida. Olha só, galera, um dicionário com muitos verbetes, com definições exaustivas de pessoas, lugares, coisas e eventos, e mais de 700 fotos, ilustrações e gráficos e cores. Gente, tem muita coisa boa. E nós escolhemos, senhor Luiz, o verbete encarnação, já que estamos chegando aí no Natal. O último programa Vida aqui com a gente em 2025 será sobre Gálatas e Efésios, ou Efésios ou Gálatas, Efésios provavelmente. E aí o que acontece? Mas a gente está aqui para falar sobre encarnação, então a gente adianta o programa de Natal aqui oferecido então, pela Vida. Natal, clima natalino tipo chegando aí. Tá aí, dezembro, galera, voou. E olha só, nós estamos falando sobre encarnação, que é um tema, eu sempre costumo brincar, Luiz, nas minhas pregações, uma brincadeira mais ou menos brincadeira, mas é um tema sério, que a maioria dos cristãos tem dificuldades em explicar o Natal. Sim, porque sempre vai cair para Páscoa. No sentido de que nasceu o Salvador, exato, nasceu o Salvador, logo já vai pro sacrifício de Cristo. Já pula tudo e vai pra cruz, né? Mas nós precisamos falar um pouco sobre encarnação, porque o que significa nasceu o Salvador? Mas como que nasceu? Tá, é o nascimento virginal? Não faz muito sentido essa expressão, gosto quando o Stott fala, ele prefere a ideia da concepção sobrenatural do que nascimento virginal, ainda que a gente não esteja questionando a virgindade de Maria e tudo mais, tá? Não é essa a discussão, mas o até fato porque é que... a gente quer falar de ponto comum na encarnação da cristandade mais ortodoxa. Exatamente. Não, a gente não quer entrar em polêmica. Católicos e protestantes basicamente concordam no que diz respeito à encarnação. A cristologia, acho que de forma geral, é um ponto bem comum, tá? Então, assim, até porque ele é credal, né?
ele é credal, ele tá lá no credo apostólico já muito cedo, a igreja confessou que Jesus Cristo nasceu, né, da Virgem Maria e tudo mais, né? Então o que acontece? É muito cedo, já tem essa ideia de que Cristo nasceu. Agora sim, vamos lá. A pergunta, por que a encarnação é importante, Luiz? Acho que é a pergunta pra gente começar, até te ajudar, você que vai dar uma palavra no Natal aí na sua família, né, no seu grupo de trabalho. Ô, já que tu é crente, acontece, não sei se já aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo. Já. Ô, tu que é crente, dá uma palavra de Natal pra nós aí, né? E aí você tem que puxar do bolso, assim, nem levou Bíblia nem nada, e puxar do celular ali. Aí a gente quer te explicar agora como falar da encarnação. Por que a encarnação é uma doutrina bíblica importantíssima para você saber explicar. Ou seja, a gente vai te dizer como explicar o Natal agora. Outras palavras para além de nasceu o Salvador. Ajude-nos, Luiz, por gentileza. Em uma frase sucinta, o Natal é a busca de Deus em ter empatia pelo ser humano. Eu gosto muito dessa frase. É um insight que eu peguei de um pastor na onde eu congreguei, e em uma das igrejas ao qual eu congreguei, e essa noção de empatia de Deus, para mim, ela é fundamental, porque nós estamos falando do processo de esvaziamento. O que significa de fato a encarnação? É o fato de Deus se tornar humano. E eu acho muito interessante porque se você compara com os escritos gregos ou a mitologia grega da época de Jesus Cristo, você encontrará aproximadamente naqueles grandes mitos, né, algumas tentativas, ou na verdade aparições ou transformações de Deus em seres humanos. Só que com o intuito de ganhar alguma coisa ou mover a história para que a história retorne automaticamente ao panteão greco-romano. A gente deve lembrar que a diferença de cosmovisão e cosmologia do panteão grego para o cristianismo tem a ver do lugar do ser humano em toda a criação. No panteão grego, seres humanos eles são inimigos praticamente dos deuses ou ferramentas para os deuses. Enquanto para o cristianismo, os seres humanos eles são coautores de toda a criação, e aí você tem uma questão de glória da humanidade antes da queda, veio a queda, e aí o processo da história da revelação de Deus tem a ver com esse Deus tentando consertar todas as coisas. Mas por que eu trago esse pano de fundo? Porque Deus se fazer homem é completamente diferente de Deus se passar por homem. Exato. Uma história clássica, ou pelo menos uma das grandes histórias que, na verdade, as várias histórias que falam sobre os filhos de deuses, principalmente do panteão ou de Zeus, sempre contam Zeus se colocando em imagem de humano, tendo relações e tendo filhos que se tornariam semideuses. Ponto. É isso. Por conta do quê? Do desejo desse Deus em observar a beleza de uma mulher, ou até mesmo do desejo desse Deus em colocar um dos seus próprios filhos dentro de uma determinada monarquia, segundo o imaginário do mito grego. Mas no cristianismo, nós não compreendemos a ideia do Deus que se passa por humanidade, mas o Deus que se esvazia para poder, aquilo que a gente chama de kenosis, que se esvazia para se transformar em humanidade. Ser humano. Estar... Assumir, né? É a ideia do... Eu acho que onde se manifesta a empatia de Deus, para pegar carona lá no teu pensador lá. A empatia de Deus está justamente em assumir a forma humana. Exato. Porque até na ideia grega, tipo, mas como assim? Deus em carne? Exato. Tipo, que Deus assumindo matéria, Deus vindo ao mundo entre urina e fezes. Isso é uma coisa assim chocante pra época. É uma parada assim, tipo, não, mano. Fluidos corporais, né? Não, é urina e fezes mesmo, sabe? Urina e fezes. Inclusive, né, essa ideia, né, do Deus entre urina e fezes, eu e o Alex, o alemão de sunga, o teologia do alemão, a gente ouviu muito de um professor nosso, né, que ensinou cristologia e tal. Inclusive, ele tem um livro que ele escreveu e tal, tô tentando emplacar em alguma editora aí ano que vem, mas é isso mesmo, é o Deus entre
urina e fezes. Aliás, até o nosso dicionário aqui, que tá nos servindo também como base, ele fala uma coisa muito legal, tá? Porque, gente, vocês estão entendendo, né? A loucura que é a encarnação. Sim, entendeu? exato. Não é só a loucura da cruz, né? Em última análise, a encarnação também é uma loucura. Eu sei que Paulo fala da cruz, só que a cruz ela só é uma loucura porque a gente tem Deus ali sendo crucificado. Só Exato. que Deus não está sendo crucificado, é o Deus homem, sabe? É 100% homem ali, é Deus encarnado, que assume mesmo uma forma humana, sabe? E não é um fantasminha com forma humana, não. É Deus que nasce mesmo de carne e osso, sangue, vísceras e nasce no meio dos fluidos corporais ali, de fezes e urina mesmo, que é parto normal, não é uma coisa muito bonita não, gente, tá? Naquele tempo, no caso, né? Hoje é um pouco mais higienizado e tal, ainda que tá se voltando muito a esses ideias de partos mais humanizados e tal. E, cara, eu, na por exemplo, piscina... sou um defensor. olha aí, ó. E Ó, aí, da Helena cara, foi um parto lindíssimo. Eu amei acompanhar e estou ansioso pelo parto da Cecília. Que olha vem eu não aí em tenho algum coragem. momento desse mês aí, ó. Pode ser agora, nesse momento da gravação, ela pode abrir a porta agora. Estourou a Exato. bolsa. Exato. Corre pra piscina. Ó, Mas exato. vamos lá, olha o que o dicionário diz o seguinte. Como o ensino bíblico, a encarnação diz respeito à afirmação de que Deus, em um dos modos de sua existência como trindade, e sem deixar de ser de modo algum o Deus único, se revelou à humanidade para salvá-la, tornando-se humano, Jesus, o homem de Nazaré. É a palavra encarnada ou o Filho de Deus. Foco no encontro entre Deus e o ser humano. Como Deus-homem, realiza a mediação de Deus aos humanos, como homem-Deus. Representa os humanos perante Deus. Unidos com ele pela fé, homem e mulher, como filhos adotivos de Deus, participam da relação filial dele com Deus como Pai. Mano, A empatia sensacional. divina, né? A empatia divina. É um pouco complexo, mas a gente vai cantar uma música pra vocês. Vamos. Que é a música Vamos. Colossenses e os seus laços de amor. E agora um homem feito eu, Meu Deus do pode céu. no homem ver a Deus. Lembra essa música? Do Marco Teles. E do Marco Teles com F-Hop lá? Com o F-Hope lá. Peraí. F-Hop, Cara, whatever. eu sou horrível pra lembrar de letra. Mas eu sei que tem, cara. E agora um homem como eu pode ver Pode no no- homem pode ver a ver no- Deus. Pode no vamos lá, gente. homem ver a Deus. Ver... Vixe, meu Deus. Colossenses. Vamos Ai, lá, Jenny. gente. Meu thousand Não. years. Colossenses e suas linhas de amor. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. Cadê as letras? Vamos lá. Aqui, ó. Uma hora depois. E agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Se fez amigo em seu verter. Mas aí já tá indo pra crucificação aí também. Exato. Mas, ou seja, agora um homem feito eu, ou seja, a humanidade, né? Agora a humanidade, tá? Exato. Que eu prefiro, inclusive. E agora a humanidade pode ver num homem, ou seja, num ser humano, o próprio Deus. Sim. E essa a encarnação, ela é chocante porque não é Deus assumindo uma forma temporária, né? Tanto que ele é corpo até hoje. Exato. Claro que agora o corpo ressurreto. A nova entende? humanidade. Agora é uma nova humanidade. Ele já é o corpo, mas assim, Deus assume matéria, velho. Exato. Tipo, isso na concepção grega, tipo, absurdo, heresia. Como assim? Tanto é que, né, a gente não vai entrar nessas discussões aqui, mas, mano, até o 3º século, tem muita discussão sobre Jesus Cristo. Se ele é mais homem, se ele é mais Deus, se ele realmente tinha corpo, que a galera podia tocar, entendeu? Exato. Tipo, se não era só uma aparência de corpo. É loucura, porque os pais latinos que popularizaram a palavra encarnatio, né? Que é o termo para encarnação. Tudo baseado lá no Evangelho de João. Encarnatio. Né? Eu acho que é in. É incarnatio? Eu acho que é incarnatio. Aí, ó, pronto. Aí vem a Ana Bezerra Feliz, eu corrigi aqui. O nosso latim. Pronto. Não, aqui no dicionário tá incarnatio. Encarnatio. Agora... Encarnatio. Encarnatio, certo? Incarnatio. É in, por causa da pronúncia. Nossa, Isso. aqui a gente tá com
consultando Ó, tudo. não, se escreve com I mesmo. Aqui tá literalmente incarnatio. Incarnatio. Então tá bom, é isso Vamos aí. lá. Então Beleza. vamos ver como é que é encarnação em latim, porque às Vai vezes lá. a digitação do dicionário pode estar errado. Encarnação. Meu Deus. Eu mudei de teclado? Em latim. Incarnatio. É com I, cara. 0 resultados encontrados. Encarnatio. Tá certo o dicionário aqui da Editora Vida. Então é isso aí, Incarnatio. Encarnatio. Então, nós temos a popularização desse termo para encarnação, e o grande texto que vai falar sobre isso é João, capítulo 1, 14, que vai falar sobre o verbo que se faz carne, do verbo que habita entre nós. João tem a sua cristologia e fala isso logo no começo, logo no seu prólogo, sobre essa realidade do Deus que se faz carne, se faz matéria. E esse é o maior exercício da empatia divina. E por que é o maior exercício da empatia divina? Porque lemos ali no próprio dicionário. Existe uma dupla representação, né? Do Deus que resgata o seu povo na encarnação, nesse processo de encarnação, no processo de esvaziamento, e do homem-deus que representa a humanidade para com Deus no processo da salvação e no processo da sua própria vida e vida perfeita. Então, nós temos esse movimento duplo de descida e de subida através da própria encarnação de Deus na vida de Jesus de Nazaré, na vida de Jesus Cristo. E só isso já deveria fazer com que nós pensemos sobre a encarnação e esse período, que é o período do Advento, o período do Natal, como um dos mais preciosos para a igreja cristã, porque estamos falando sobre humildade. Quando o apóstolo Paulo vai dar um exemplo de humildade lá para a igreja de Filipos, né, em Filipenses, no capítulo 2, ele vai dar o exemplo que vai sedimentar tudo aquilo que ele vai falar sobre o evangelho posteriormente, que é o exemplo da encarnação de Jesus. O exemplo do Deus que se transforma em homem. E tudo isso, todo esse exemplo do capítulo 2, vai posteriormente dar a base para todo o resto da carta, principalmente nas considerações domésticas, nas considerações de sabedoria, da vida cristã diante de um mundo que é paganizado. Qual é a importância da encarnação? E isso é para os autores do Novo Testamento, mas também para os pais da igreja, para a história da igreja como um todo. É a humanidade a ser vivida enquanto nós temos fôlego. Porque Jesus não teve única e exclusivamente a sua vida registrada na crucificação. E é por isso que a gente brincou aqui no começo do episódio, falando sobre a gente pulando da encarnação logo para a crucificação e ressurreição. Se fosse isso, nós teríamos evangelhos que teriam 3, 4 capítulos, que falariam ali sobre a paixão de Cristo, e acabou. Mas não, os evangelistas e as fontes mais antigas fazem questão de demonstrar que Jesus teve uma vida como um ser humano funcional enquanto ministério público. E até mesmo pontos da sua infância e adolescência, né? Exato. É a ideia de que a vida de Jesus importa, né? E a vida de Jesus importa não só como ele ficou ensinando as coisas para nós. Não, é porque é Deus realmente no meio do seu povo. É o Immanuel. O Deus, exato, literalmente, e aí o literalmente não é força de expressão, né? Como eu uso muito literalmente errado. Cara, literalmente ele perdeu a cabeça, tipo, eu uso muito errado literalmente, eu confesso que é um erro que eu cometo com uma certa frequência. Mano, ele literalmente perdeu a cabeça. Não, mas nesse caso aqui é literal mas nesse mesmo. caso é literal mesmo, ou seja, a vida de Cristo importa, né? Ou seja, o que é salvífico em Cristo? A encarnação também é salvífica, ou seja, exato. O fato de Deus ter encarnado, porque é aquilo que o Atanásio não, o Anselmo falava, né? Aquilo que não pode, aquilo que não foi assumido não pode ser salvo. Exato. Então, por que a encarnação é tão importante? É Romanos capítulo 5, é Deus assumindo o nosso lugar
pagando a nossa dívida. A gente não pode pagar a dívida para Deus. Como é que o homem pode pagar uma dívida para a divindade, para Deus, para o Criador? Não pode. Só Deus mesmo se tornando um de nós e assumindo o nosso lugar e ele mesmo pagando a própria. Por isso que ele é, né? Aí é a ideia de que ele é o cordeiro, ele é o sacerdote, ele é tudo, né? Ele é o homem que agora consegue pagar a dívida ao Criador. Ele é o segundo Adão. E ele é 100% homem, literalmente 100% homem, literalmente um ser humano. Só que um ser humano sem o pecado, um ser humano puro, né? Mas ele que ainda assim se identifica conosco em nossas afeições. Em nossas fraquezas. Em nossas fraquezas, identifica-se conosco. Por exemplo, Jesus, ele mesmo se referenciava como homem, você vê lá em João como filho do homem, ele mesmo se colocando como uma figura do homem, que é um título messiânico, mas também que tem essa conotação de identificação com a humanidade. Exato, nós temos os evangelistas como Mateus e Lucas, colocando a sua ascendência logo no começo das suas histórias, para mostrar de que ele vem de uma naturalidade, ou de uma natureza humana, né? Uma natureza Lucas humana. às vezes tem a ideia do homem perfeito, né? Lucas quer falar até essa parada meio grega do homem perfeito e tal. Exato. E cara, Mateus, por exemplo, só que olha o que o Mateus faz, né? Ele coloca uma ascendência de gente muito imperfeita, né? Mateus, por exemplo, é o que coloca ali na genealogia a Raabe, e não apenas Raabe, mas oculta Batseba e coloca o pecado de Davi, né, na sua genealogia. Boa. Então, assim, trazer... Aliás, ele coloca Raabe, agora nem sei se ele coloca Raabe. Coloca Raabe, né? Coloca Raabe, né? Porque Raabe é uma figura importantíssima para Israel como um todo, porque ele está fazendo o processo de que Jesus é esse novo Israel, é maior que Moisés, entre outras coisas. Mas nós temos o exemplo de Jesus fadigado, lá em João 4,6. Mano, cara, eu lembrei Jesus agora da música... Jesus Fadigado. É a música do Estênio Márcio. Já falamos várias vezes aqui em BTcasts, BT Papos e tal. Se você nunca ouviu a música Alguém Como Eu, de Estênio Márcio, você está autorizado a parar esse podcast agora, a clicar no link que está aqui, comprar o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida e depois procurar a música Alguém Como Eu, do Estênio Márcio. Mano, eu até... abri aqui a letra, que eu ia citar ela em algum momento, mas tu deixou a bola quicando, né? Aqui, ó. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus. Mano, como é que Jesus sonha, velho? Mano, não, cara, isso aqui é de arrepiar. Jesus sonhava? O que Jesus sonhava, gente? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz ou sonhas com a cruz? Ah, mano, tá louco. Aqui, ó, acho que aqui é um dos únicos poucos lugares que rimar luz com cruz ficou bom, tá? Porque é uma rima muito pobre em última análise, né? Rimar luz com cruz é muito pobre, assim. Mas aqui tá perfeito, velho. Aqui tá perfeito. Cara. Porque... E aí a gente tá falando de Jesus passando pelas mesmas horas que nós, né? Mesmo sistema ou ciclo lunar, se sujeitando a um calendário, vivendo o tempo como nós vivemos. Eu acho isso muito bonito, Bibo, a olharmos para a vida de Jesus de Nazaré e encontrarmos que ele realmente teve que saber dosar tempo. Teve que saber... Você pega isso de maneira nítida quando ele estava, principalmente no Evangelho de Marcos, quando ele exorciza, ele realiza curas, e ele precisa muitas vezes dosar aonde estará, porque ele precisa lidar com o tempo assim como nós também precisamos lidar com o nosso próprio tempo. Então ele se identifica inclusive com as nossas próprias correrias. Isso é lindo demais, isso é muito lindo. E o sono vem disso, né? Do cansaço, da fadiga, do esforço que nós precisamos viver no dia a dia. O nosso Deus é um Deus trabalhador, né? E Jesus era trabalhador, né? Cara, inclusive tem uma cena do The Chosen. Eu parei na segunda temporada, gente. Eu gosto de The Chosen, mas eu parei na segunda temporada, foi mal. E eu não sei se eu vi na segunda temporada. Eu não sei se eu vi na segunda temporada ou eu vi um trecho de outra temporada e tal. Mas mostra também, né? Jesus chegando bem cansado no acampamento e tal. E os discípulos brigando ali entre eles, discutindo abobrinha. Mano, é a segunda temporada mesmo.
É a segunda temporada mesmo? É a segunda Cara, temporada. Jesus lá expulsando demônio, curando a galera. O Jesus tá muidaço, mano, muidaço. E os discípulos discutindo lá umas paradas que não. Coisa de discípulo, né? Só fica discutindo coisa que não presta muitas vezes. Não mudou, tá? Não mudou. Estamos aqui na internet, né, fazendo isso. Eu acho que às vezes Jesus ele fala assim, ó, nossa, olha aí, pai, ó. O pessoal tá. Aí, ó, aí, ó. Lembra lá dos primeiros 12 que a gente chamou? Ficavam discutindo sobre poder, quem seria o maior no reino dos céus. Caramba. Não, Jesus não fala caramba. Ele deve falar assim, né? Ele fala Poxa, pai. correspondente aramaico, assim. Aramaico, raca, mentira, raca. Tipo assim, ele fala assim, poxa, pai, eu ensinei tanto lá, né? Nossa, ficou registrado, a galera diz que é a palavra tua. O pessoal até reconhece que é palavra de Deus, mas tá lá, 2000 anos depois, o pessoal no Ocidente, né? Boa parte da igreja do Ocidente continua discutindo quem vai ser o maior e tal. Rapaz, eu lavei o pé e o pessoal tá aí. Enfim, mas... E pedir para registrarem, não registraram, e registraram e ninguém lê. É horrível isso, né? Exato. horrível. Mas estamos lá, estamos tentando, Jesus. Tenha Tamo misericórdia. Estamos tentando. Mas, é justamente por conta dessa tentação que nós corremos e não compreendermos Jesus, que a humanidade de Jesus nos importa, que ele se fazer carne também nos importa. Porque da mesma forma que nós não compreendemos hoje, ele também sofreu a incompreensão na sua própria época. E isso é o desenvolvimento da paciência de Deus em esperar o nosso tempo de maturidade e florescimento de consciência de quem Jesus de fato é. Independentemente de quanto tempo você esteja dentro da igreja cristã, ele não vai ter pressa no seu conhecimento a ser desenvolvida sobre o Senhor, sobre Jesus, sobre quem de fato Jesus é. Muito pelo contrário, ele quer que você faça isso, mas no time ao qual seja respeitoso. Os discípulos só vão dar-se conta de que de fato Jesus era o Deus encarnado somente pós-ressurreição, né? Inclusive, é Tomé que chama Jesus de Deus pela primeira vez. É o primeiro discípulo que chama Jesus de Deus. É o Evangelho de João que vai trazer isso, né? De que após ele colocar os dedos nas feridas, ele chama meu Senhor, meu Deus, né? Jesus, meu Senhor, meu Deus. Então isso já mostra um pouco da paciência que Jesus, como ser humano, desenvolveu em seu ministério público e na sua ressurreição como corpo glorificado. Mas vamos entrar em outras coisas aqui. Comida, bebida. Jesus tinha esse tipo de necessidade. Jesus também desenvolveu afeições como alegria, como tristeza, compaixão. E o Evangelho de Marcos vai colocar a justa indignação na purificação do templo, né? Inclusive é ali onde a gente afirma de que de fato Jesus também foi um profeta, e o profeta é um ofício humano, tipicamente humano, permeado pelo Espírito, mas tipicamente humano. Então, quando nós olhamos para a encarnação, quando nós olhamos para o advento, nós devemos sempre ter em mente de que Jesus é a demonstração alta da empatia divina, em fazer da sua própria vida, no seu exemplo de humilhação, nada mais, nada menos do que um representante de toda a humanidade. E aí a gente encontra um amigo, a gente encontra um irmão. E isso é poderoso, e eu quero me direcionar aqui, principalmente no Natal, para lideranças de igreja. Eu sei que vocês são, e eu quero dizer diretamente para vocês, eu sei que vocês são encantados com a grandeza de Cristo Jesus. Eu realmente entendo isso. Mas eu gostaria que você, por um momento, não deixasse essa grandeza de Cristo Jesus de lado, mas que dentro dessa grandeza de Cristo Jesus, encontrasse a verdadeira humanidade de Jesus para permear o seu próprio cajado como liderança. Para pegar como exemplo o quão Jesus teve, além de compaixão, além de alegria, além de tristeza, mas como ele mesmo se identifica como o bom pastor que faz isso por meio da identificação, empatia, do reconhecimento e da hombridade.
Boa. Você não vai conseguir ser um bom líder, um melhor líder do que Jesus já foi. Então, aprenda com as suas próprias afeições. Jesus tem as suas afeições e deixa claro nos evangelhos. E as suas afeições são verdadeiramente humanas. E a gente deveria aplicá-las e replicá-las. Muito bom, gente, muito bom. Ó, tá aí, galera. Encarnação, tema legal para você pensar um pouco mais, pesquisar um pouco mais agora no Natal. E sem sombra de dúvida, o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida pode ser uma ferramenta para você ampliar o seu conteúdo bíblico teológico, tá? Com certeza esse dicionário aqui com milhares de verbetes, tá, gente? Milhares de verbetes. Tem muita coisa aqui, são 1000 e quantas páginas? 800 páginas? Que? É 1.600, 1.700, mais de 1.700 páginas. É 1000 e... Mais, deixa eu pegar aqui. De conteúdo, mano, é 1.743 páginas. Nossa, 1.743 páginas. 47. É muita coisa, gente. É muito conteúdo, papel couché, realmente é um material de altíssimo nível e é algo que todo estudante de teologia precisa ter, um bom dicionário teológico aí, porque te ajuda aquela pesquisa rápida, te dá ferramenta. Inclusive no verbete aqui sobre encarnação, traz um pouquinho da história da doutrina, falando um pouquinho, né, um resuminho dos principais concílios que envolvem aí a discussão da pessoa de Cristo. Então vale a pena. Tem um link aqui com desconto na descrição deste BTcast, tá? Aqui no nosso site, bibotalk.com, ou no YouTube você encontra o link, tá bom? Bem, a gente não vai desejar Feliz Natal para vocês, porque ainda vai ter mais um, antes de encerrar o ano, mais um Comentário Bíblico Vida aqui para vocês, tá bom? Passe adiante e é isso, tá aí um bom presente de Natal para você se presentear alguém aí na sua comunidade. E tem os comentários bíblicos do Pablo Adeiros. Jenny, põe na tela por gentileza. Tem aí vários livros do Novo Testamento comentados por esse teólogo argentino que a gente já fez aqui vários episódios comentando algumas passagens bíblicas a partir dos seus comentários. Deus abençoe, tamo junto. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.